seja a seguinte convenção para unidades de medida. De acordo com essa convenção, as dimensões das grandezas, quantidade de movimento, torque, capacitância e diferença de potencial são, respectivamente... Bom, aqui vamos para mais uma telinha em branco. E ele pede 4 análises dimensional. Na primeira, ele pede para falar da quantidade de movimento. Quando se fala quantidade de movimento, a gente vai lá em mecânica e lembra que isso é o produto da massa pela velocidade. Então, lembrando que velocidade é variação de posição no tempo. Então, quando a gente falar das unidades de medida da velocidade, isso vai depender da unidade de medida do espaço e também da unidade de medida do tempo. Sendo que a unidade de medida do espaço, da posição, do deslocamento, é um comprimento, que ele chama na simbologia de L, você consegue ver aí na segunda linha da tabela. Dividido pelo tempo, e ele representa o tempo por T, um T maiúsculo, só que se é dividido, pessoal, T a menos 1. Então, quando nós fizermos a análise dimensional da quantidade de movimento, que vai depender da unidade de medida da massa e da unidade de medida da velocidade, mais uma vez usando a tabela, na simbologia, ele coloca a massa como sendo um M maiúsculo, nesse caso multiplicado pela velocidade, que nós deduzimos que é L vezes T a menos 1. Então, essa seria a primeira unidade de medida, no caso referente, segundo ele disse lá no enunciado, à quantidade de movimento. E se nós encontramos M vezes L vezes T a menos 1, M vezes L vezes T a menos 1, o item A já está fora, não serve como resposta. O item C de casa também já está fora, não serve como resposta. M vezes L sobre T, que é a mesma coisa de T elevado a menos 1, só aparece na alternativa A, só aparece na alternativa B, desculpa, e na alternativa D de dado. Vamos para a próxima análise dimensional, quando ele fala torque. Eufrânio, o que é torque? Torque é o momento de força. Vou representar pela letra M, tá? E o momento de força é a força multiplicada pelo comprimento da alavanca, o braço da alavanca. Tu lembra o que é que significa isso? Quando você vai falar do giro de uma alavanca, então o comprimento da alavanca é importante e a força que você aplica em qual ponto. Então, na hora de você movimentar uma alavanca, você não vai exercer uma força próxima à dobradiça para ficar com a alavanca pequena. Você vai exercer uma força o mais afastado possível do ponto de apoio, que é exatamente para que você tenha uma alavanca o mais comprida possível. Isso é a facilidade em fazer girar uma alavanca, um corpo extenso. Essa facilidade em girar é medida pela grandeza chamada momento de força, também chamada de torque. Então, vamos para a análise dimensional. Quando você fala de força, a gente lembra de massa vezes aceleração. E a aceleração, variação da velocidade sobre tempo. E velocidade, espaço ou variação de posição sobre tempo. Olha a análise dimensional aqui como vai requerer um bocado da gente. Falou unidade de medida da velocidade. Isso vai significar a unidade de medida do espaço, que é um comprimento, dividido pela unidade de medida de tempo. Dividido, então, fica tempo elevado a menos 1. Quando a gente fizer a análise da aceleração, isso vai ser a unidade da velocidade dividido pela unidade do tempo. E olha como é uma sequência. Eu acabei de descobrir que a unidade de velocidade é comprimento vezes tempo a menos 1. Se isso ainda vai ficar dividido pelo tempo, comprimento vezes tempo a menos 2. Subindo mais um pouquinho, a unidade de medida da força, nós teríamos a unidade de massa vezes
a unidade de aceleração. A massa, a simbologia lá pela tabela, é um mzão. A aceleração, nós acabamos de mostrar, L vezes T a menos 2. E, finalmente, chegando onde ele pediu, o momento. E aí aqui vamos só fazer uma observação. Eu vou colocar uma barra em cima desse mzinho para não fazer confusão do momento com a massa que aparece bem aqui, ok? Então, a unidade de medida do momento, que é representado por esse m com a barrinha em cima, seria a unidade de medida da força vezes a unidade de medida da distância, que é o braço de alavanca, que é um comprimento. Então, vamos organizar todas as informações. Força, pelo que nós mostramos, massa vezes comprimento vezes tempo a menos 2. E essa distância aqui também é um comprimento. O que me daria, então, a unidade de medida do momento, do torque, como sendo, finalmente, a massa multiplicada pelo comprimento elevado ao quadrado, você viu aqui, ó, comprimento vezes comprimento, vezes tempo a menos 2, que é a mesma coisa de dividido por tempo ao quadrado. Então, veja bem, m vezes L ao quadrado dividido por T ao quadrado. Dá uma olhada lá nas alternativas entre a B de bola e a D de dado. M vezes L ao quadrado dividido por T ao quadrado. Aqui a gente acabou que eliminou a alternativa B de bola e ficamos com a resposta correta, a alternativa D de dado. Agora, mais uma vez, a resposta da questão a gente já encontrou. Na hora da prova a gente pararia por aqui. Mas como é um curso de revisão, vamos continuar a análise dimensional. Aqui nós temos, fazendo de conta que a gente não sabe que a resposta correta é a alternativa D de dado. Ele pede para fazer a análise dimensional da capacitância. Quando se fala capacitância, lá em eletricidade, capacitância é a capacidade de um determinado elemento em armazenar carga durante um certo intervalo de tempo. E isso depende da ação de uma diferença de potencial. É necessário uma DDP para que haja acúmulo de carga. Se ele pede para a gente fazer a análise da unidade de medida da capacitância, então isso depende da unidade de medida de carga. E aí, se você der uma olhada lá na tabelinha, aparece na última linha exatamente o que como sendo a unidade de carga, dividido pela unidade de potencial. Agora, unidade potencial, Idelfrani, isso não aparece na tabela. Não. Significa, então, dizer que ele quer que você coloque a DDP em função da massa e ou do comprimento e ou do tempo e ou da carga. Então, vamos pensar aqui nas expressões que a gente conhece de DDP para ver o que aparece. Nós temos uma expressão que diz o seguinte: trabalho, já que é uma aula de revisão, eu vou escolher aqui uma que dê para falar mais, tudo bem? Quando a gente fala trabalho da força elétrica, tu lembra o que é que significa isso? Trabalho é carga vezes diferença de potencial. Sendo que quando a gente fala trabalho na definição geral, trabalho é o quê? Trabalho é força que produz deslocamento. Então nós poderíamos obter, a partir dessa expressão, dizer que força vezes deslocamento é a mesma coisa de carga vezes DDP. Teríamos então a DDP como sendo força vezes deslocamento dividido pela carga. Se nós olharmos então, esse é o nosso objetivo, a unidade de medida da DDP depende da unidade de medida da força, depende da unidade de medida da distância e depende da unidade de medida da carga. Então, a unidade de medida da DDP seria... Aí vamos pescar aqui uma coisa que a gente já fez, que ninguém é de ferro. Voltando aqui uma tela, a gente tinha deduzido agora há pouquinho, ó, a análise dimensional da força. Olha aqui como é que ficou. M vezes L vezes T a menos 2. Vamos usar isso aqui a nosso favor. A força M de massa vezes L de comprimento vezes T a menos 2, ou seja, dividido pelo quadrado do tempo. Faz sentido, né, pessoal? Só lembrando, força é massa, M, vezes aceleração, metro por segundo ao quadrado. Aquela distância que aparece ali é um comprimento também, distância, espaço, comprimento. E aqui embaixo a carga, que ele representa por um Q maiúsculo lá na tabela.
Então, nós teríamos ADDP com a seguinte unidade. M de massa, L vezes L, L ao quadrado de comprimento, T a menos 2, que já está lá, e essa carga vamos levar lá para cima também, que é a menos 1. Eu quero isso para voltar lá no início e deduzir qual a unidade de medida da capacitância. A carga é o Qzão, dividido por ADDP, que nós encontramos aqui embaixo, massa vezes comprimento ao quadrado, vezes tempo a menos 2, vezes carga a menos 1. O que a gente quer aqui é deduzir se isso confere com a alternativa que a gente marcou. Então, vamos organizar aqui, ó. Lá em cima, quem ficaria? Essa carga menos 1, quando vai lá para cima, fica positiva. Carga vezes carga vai ficar carga ao quadrado. Esse tempo que está negativo aqui, vamos levar ele lá para cima também. Tempo ao quadrado. E aqui embaixo ficou apenas massa vezes L ao quadrado. Então, a unidade de medida da capacitância, Q2T2 sobre M vezes L ao quadrado. Então, se a gente der uma olhada lá, ó, no item D de dado, Q2 vezes T2 sobre M vezes L ao quadrado. Olha o cuidado que ele teve aqui, ó, ao colocar o parêntese. O M não está elevado ao quadrado, só o L, tudo bem? Então, ratifica a nossa questão, a nossa alternativa seria item D de dado. E por último, a gente acabou que resolveu sem querer, sem perceber, foi necessário. Ele pedia a unidade de medida, análise dimensional da diferença de potencial. Ora, não foi isso que a gente colocou aqui agora há pouquinho? A unidade de medida da diferença de potencial. Vamos só organizar aqui para ficar em forma de fração como ele quer. A massa está escrito em cima, o comprimento ao quadrado está escrito em cima, e lá embaixo nós temos a carga multiplicada pelo tempo ao quadrado. Confere? Massa vezes comprimento ao quadrado sobre carga vezes tempo ao quadrado. Mais uma vez, atenção ao parênteses que ele colocou para mostrar que a carga não está elevada ao quadrado, só o tempo ao quadrado. Tudo bem? Bom, o que a gente pode dizer para finalizar essa questão? Mais uma vez, questões de unidade de medida estão presentes em todas as provas da UESP, pelo que a gente viu na segunda fase. Normalmente, ele usa isso como pretexto para te fazer lembrar várias expressões na mesma questão. Uma questão como essa, ele pede 4 análises dimensionais. Com 2, a gente matou a questão. A gente fez as 4 aqui, porque o objetivo era exatamente revisar o maior número de expressões possíveis, o maior número de conteúdo. Tudo bem?